O que significam os 7 selos da Bíblia? Ora, queridos, a questão dos selos, eu tenho que trazer um pouquinho da história para vocês entenderem o contexto dos selos na Bíblia. O selo na Bíblia, ele tem várias significações. Uma delas é um documento absolutamente fidedigno. Lacraram um documento absolutamente fiel, fidedigno. As antigas correspondências, tanto nos impérios que nós conhecemos, desde o Império Egípcio, Assírio, depois vem a ascendência do Babilônico, depois a ascendência da Média e da Pérsia, e a gente vê que nesses trechos que a palavra de Deus já nos mostra, por exemplo, a história de Esther, a história dos reis de Israel e a própria história de Daniel na corte de Nabucodonosor e dos seus sucessores, e de Ciro, Dario, enfim, a gente vê que as correspondências, os decretos, quando eram enviadas cartas às províncias, elas iam, via de regra, lacradas. Lacradas como? Com o quê? Com um selo. Então, esse selo significava que apenas o destinatário poderia abrir aquele documento. O selo inteiro era uma prova de inviolabilidade, ou seja, que não foi violado aquele documento. Muito bem, vou levar para o Apocalipse. Quando nós olhamos para o Apocalipse e quando a gente olha para a história da humanidade, agora uma percepção minha, a gente vê que Deus fez um contrato com o ser humano, a partir de Adão. E esse contrato, ele está registrado num livro em que nada pode ser acrescentado nem tirado. Por que não pode ser acrescentado nem tirado? Acrescentado porque o livro é escrito por dentro e por fora. Então ele não tem absolutamente mais nada que possa ser dito. Tudo que Deus decretou para o homem, todas as chances, as oportunidades que Deus deu ao homem estão reveladas nesse livro, nesse rolo de 7 selos. Por que 7 especificamente? Primeiro porque é um símbolo de completude, de algo pleno, de algo completo. Ou seja, aquilo que Deus decretou, ele não vai voltar atrás. Porém, só houve um que pôde quebrar esses selos. O próprio Deus na figura de Cristo. Eu vou ler aqui, Pode ler. para não ficar só nas palavras do pastor Ricardo. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1, fala a respeito disso. E é realmente isso que nós estamos comentando aqui, a questão dos 7 selos. Diz assim, Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Preste atenção, irmãos, que era um anjo forte e ele proclamava em grande voz, e ele dizia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Ninguém era autorizado para fazer isso, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Aqui João está falando, é a revelação de João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém, Jesus? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso
que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, Jesus? Exatamente isto. Agora, o conteúdo, né? O livro, obviamente, que ele vai mostrar, a partir da quebra do primeiro selo. Então percebam, nada acontecerá nesta terra enquanto o primeiro selo não for quebrado. É claro que o selo quebrado não abre o livro. E nem precisamos conhecer o conteúdo daquele livro, porque os eventos que se sucedem após a abertura do primeiro selo já revelam os planos de Deus para a humanidade pela quebra do contrato que foi feito pelo homem. Agora, aqui há a revelação, queridos, entendam uma coisa. Eu sempre me debrucei sobre esse assunto. Inclusive, eu tenho uma live, nós temos uma live com o Dr. Rodrigo, lá na Escola Bíblica na Rede, onde nós tratamos de todos esses selos. E percebam que, quando João tem consciência de que não há ninguém capaz de quebrar os selos, o João chora e se desespera. Porque nem ele mesmo se vê numa condição digna de poder ser um destinatário, ou seja, ele não poderia violar aqueles selos, porque ele não estava na condição espiritual necessária para isso. Aí o ancião, calma, nada está perdido, porque esse texto que o pastor Moisés leu, porque o leão da tribo de Judá, esse sim, esse vai abrir os selos. Agora percebam, foi necessário Jesus, foi necessário Deus se fazer homem, plenamente homem, para habitar entre nós, cumprir o papel de homem, e para que ele, em nome da humanidade, pudesse ser o único humano capaz de quebrar os selos. Foi o único a quem as aplicações dos juízos que viriam após os selos não caberiam. Então percebam que depois da abertura do primeiro selo, surge no cenário mundial a figura do anticristo. E a partir dessa figura, todos os eventos relacionados aos últimos dias, aquela história até chegarmos ao fim, então será pregado o evangelho do reino, então virá o fim. O fim é esse, é o fim da história humana como nós conhecemos hoje. Aí virão uma série de eventos que serão desencadeados e potencializados em relação ao que nós já estamos enxergando hoje. São os princípios das dores. Pastor Ricardo, essa questão aí, que hoje é muito comentado, né? Porque a palavra hoje ela está muito fácil de sair daqui e chegar lá no Japão, né? O que se comenta a respeito da passagem que fala que o evangelho, né, ele será pregado a todas as nações, todos ouvirão e então virá o fim. Isso aí você enxerga como durante o princípio das dores ou na tribulação?